Olá, irmãos. Graça e paz a todos. Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo semanal, né? A gente já está bem perto do fim da primeira carta a Timóteo e estão realmente faltando poucos versículos, né? Hoje a gente vai ver do versículo 3 ao versículo 10 do capítulo 6, né? Dessa carta de Paulo ao seu discípulo, né? E ao seu amigo Timóteo. São pontos já combatidos por Paulo anteriormente, e que ele vai reforçar trazendo algumas outras ideias, né? Inclusive ideias que se aproximam muito àquilo que a gente vive hoje, né? Que já eram presenciadas por Paulo naquela época. Então os charlatões, os vigaristas da fé, eles não são a ideia nova, né? Eles já são a ideia que remonta o início da igreja, né? E a igreja precisa estar preparada e atenta a lidar com essas pessoas. Sobretudo alguns pontos que ele traz aqui nesse texto e que servem de indícios, né, e de preocupação também para algumas pessoas, ah, no que tange ao caminho que nós seguimos, né? Ele vai trazer aqui algumas considerações, colocar algumas palavras aqui que indiciam para os irmãos, né? Se você anda ou não no caminho correto, né? E para aqueles que andam no caminho correto, saberem discernir aqueles que estão no caminho incorreto, no caminho errado, né? A gente bem sabe que andar no caminho certo é difícil, mas caminho errado é bem mais fácil, né? Então a gente precisa estar o tempo todo se policiando, prestando bastante atenção, exatamente para que a gente não seja pego exatamente seguindo o caminho incorreto, o caminho errado, né? E aí Paulo ele nos ajuda com esse cuidado, né? E aí eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em 1 Timóteo, capítulo 6, a gente vai ler a partir do versículo 3 até o versículo 10. Miqueias, a semana passada, trouxe o texto a partir do versículo 1 até o versículo 2, né? Falou sobre um tema aí bem polêmico, inclusive para os nossos dias. Então a gente vai continuar nessa pegada assim dos temas polêmicos, e esse texto agora que a gente vai ler é um texto que gera realmente bastante discussão, né? Principalmente nos nossos dias, tá? Então eu gostaria de que a gente orasse junto para a gente dar início à leitura desse texto e já começarmos a aprender sobre ele, né? Eu peço que você curve a sua cabeça, nós vamos orar ao Senhor. Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos, mesmo que distantes, mas como igreja, estudando a tua palavra, Senhor. Nós muito bem sabemos que existem vários outros países, vários outros lugares onde essa prática seria combatida, Senhor. E nós temos a liberdade de estarmos em nossas casas, no ônibus, nós temos a liberdade de estarmos na rua, nós temos a liberdade de estarmos em vários outros lugares, ouvindo, Pai, a Tua palavra. E esse é mais um canal que o Senhor disponibilizou para que a Sua palavra fosse pregada, para que a Sua palavra fosse estudada e para que as nossas vidas fossem edificadas através da Tua palavra, Senhor. Então nós pedimos ao Senhor nesse momento que o Teu Santo Espírito possa abrir os nossos olhos, possa abrir os nossos ouvidos e que nós de fato venhamos a entender a Tua palavra, entender aquilo que o Senhor quer falar conosco nesse momento. E não só ouvir e entender, mas ouvindo e entendendo aquilo que o Senhor quer falar conosco, possamos também colocá-la em prática, Pai. A Tua palavra mesmo nos deixa claro que uma fé sem obras é morta, não adianta de nada ouvirmos e entendermos aquilo que o Senhor quer de nós,
se nós não fizermos aquilo que o Senhor nos pede. Então nós pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor, a sermos completos nesse sentido, Deus, de ouvirmos a Tua palavra e de executarmos os Teus mandamentos, de fazermos aquilo que a Tua palavra nos pede a fazer, nos impele a fazer, Pai. E ajuda-nos nesses momentos, Pai. Ajuda-nos aqui como igreja a sermos de fato igreja, Pai. É isso que nós pedimos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Então eu peço que você possa me acompanhar nesse texto. E aí nós vamos ler a partir do versículo 3 até o versículo 10, são poucos versículos. E a palavra diz assim. A palavra diz assim: se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em invejas, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm mente corrompida e são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade com contentamento, aliás, é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para esse mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que nos vestirmos, estamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Até aí, irmãos. Esse é um texto que é bastante debatido, né? Principalmente do ponto de vista do amor ao dinheiro, que é o que a gente vai ver lá no finalzinho desse capítulo, né? Mas ele começa falando o seguinte, lá no versículo 3. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade. Ou seja, ele está trazendo, né, está suscitando aí, está retornando a um ponto que a gente já vem combatendo, né, que Paulo vem combatendo nessa carta desde o versículo 1 lá do primeiro capítulo, né, que são exatamente os falsos profetas, né, aqueles caras que estão na igreja para ensinar falsas doutrinas. E ele fala, se alguém ensina falsas doutrinas, ou seja, já está caracterizado que ele é um falso profeta, ele está ensinando algo que não está na Bíblia, né, que não vem ou pelo menos que está de certa forma distorcido, né? A falsa doutrina, de fato, é você pegar aquilo que é bom, que é verdadeiro, que está lá na Bíblia, e você torcer aquilo ali de acordo com aquilo que você espera, né? Ou daquilo que você quer, né? Então, você tem algo verdadeiro, você transforma aquilo numa mentira exatamente para encaixar com algo que você quer, né? Ou introduz algo que não estava ali. A gente sabe que a Bíblia é um livro fechado, né? Não cabe uma nova interpretação do livro. O próprio Espírito de Deus ele é o encarregado de falar aos nossos corações quando se trata da interpretação bíblica, né? Então só existe uma interpretação, aquela que o Espírito Santo nos dá. Qualquer outra interpretação humana, né, é falsa doutrina, não nos serve, ok? Então ele coloca aqui, o cara já é um falso profeta, né? E ele não concorda com a sã doutrina
do nosso Senhor Jesus Cristo, né? O cara, além dele ser um falso profeta, ele está torcendo ali, né? Ou está trazendo um elemento que não existe na doutrina cristã. Ele está sendo falso profeta. Ele olha para a doutrina cristã, a verdadeira doutrina cristã, e ele diz: cara, isso é besteira, isso é mentira. Você tem que vir tem que ver pelo meu ponto de vista, que é o real, né? Ou seja, além dele ser um falso profeta, ele não concorda, né, com a doutrina, com a verdadeira doutrina, que é a doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E com o ensino que é segundo a piedade, né? E aí entra aqui como piedade vários quesitos. Um deles seria exatamente o estilo de vida cristão, né? Exatamente do ponto de vista que ele diz o ensino que é segundo a piedade, um ensino que gera um novo estilo de vida, né? Que tem uma certa regra de conduta, né? Ou seja, se rompe com esse vínculo que existe entre o ensino da palavra, né, e a forma como a pessoa deve se comportar, né? O estilo de vida que ela deve levar, ou seja, além da pessoa não concordar com a sã doutrina, que é a doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo, ela também não concorda com o ensinamento que é segundo a piedade, que gera um novo estilo de vida, que gera uma devoção ao Senhor, né? É fato de que aqueles que são cristãos verdadeiros, eles são devotos, são submissos, são crentes, né, em Cristo Jesus, eles são de fato devotos de Cristo Jesus. Não existe uma devoção maior do que a devoção que os cristãos colocam em Cristo Jesus, né? Isso de fato gera um estilo de vida diferenciado. Os irmãos sabem muito bem disso e a gente entende isso da perspectiva de que quando você se torna uma nova criatura, as coisas velhas já se passaram, né? Então, ou seja, apesar de eu viver ainda na carne, né? A carne não me domina mais. Existe uma nova perspectiva, existe um estilo de vida diferente que eu devo buscar a partir daquele momento. Então, esse falso profeta aqui que Paulo está trazendo, ele é um falso profeta mais pesado, né? É um cara que ele não está ali fazendo aquilo de forma, vamos dizer assim, mais simplificada, ele é mais rebuscado, ele é um cara que traz novos elementos, ele é um cara que está basicamente criando uma nova religião, né? Ele está fazendo isso, tirando o foco daquelas pessoas, né, que já não estão tão bem assim, porque se as pessoas estivessem bem, elas conseguiriam perceber que aquele homem é um falso profeta. Então as pessoas já estão blindadas, né, já estão cegas, e aí ele vem, além dele introduzir aquela falsa doutrina, ele diz: olha, tudo que foi ensinado para você, tudo aquilo que foi ensinado de bom, tudo aquilo que foi ensinado de puro, não serve. O que serve é o que eu estou ensinando agora para você. E se você tinha a devoção em Cristo Jesus, se você era devoto em Cristo Jesus, se você seguia um estilo de vida baseado naquela doutrina, você precisa parar. Você precisa se achegar, né? Você precisa viver da forma como eu estou falando para você viver. Essa é a forma correta, né? Então Paulo ele já começa dentro daquele rol mais amplo lá de falsos profetas, né? Ele começa a pegar esses caras que estavam aparecendo, né, lá na igreja de Éfeso. São falsos profetas mais pesados, né? E ele continua dizendo: esse falso profeta é orgulhoso e nada entende, né? Alguém que é falso profeta e que, vendo a doutrina do Senhor Jesus Cristo, discorda dela, né? Realmente é alguém que nada entende. Nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio. Agora Paulo começa a trazer algumas palavras que a gente precisa prestar bastante atenção, né? Ele diz assim: esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias.
e contendas acerca de palavras, que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro, né? Então, esses caras aqui, esses falsos profetas, eles já tinham a mente basicamente cauterizada, né? Eles estavam bitolados, então eles já tinham absorvido uma determinada visão, eles achavam que era aquilo correto, eles não davam mais ouvidos ao Espírito Santo de Deus, né? E aí eles começaram a seguir do ponto de vista que eles tinham, né? Eles deixaram Deus de lado e estão seguindo um ponto de vista. E aí Paulo diz assim, olha, você quer identificar esses falsos profetas? Eu vou dar aqui umas dicas para vocês, né? E ele começa aqui, lá do versículo 4 de novo, né? Esse tal, ou seja, esse falso profeta, mostra um interesse doentio por controvérsias. E a gente já sabe que não existem controvérsias na Bíblia. A Bíblia, ela não é um livro com ambiguidades, ela não é um livro que tenha contradições. As contradições, as ambiguidades, elas vêm exatamente da nossa interpretação falha da Bíblia, né? O homem, quando fica cego, quando ele deixa o Espírito Santo de lado, quando ele passa a interpretar pessoalmente o livro, a Bíblia, né? Ele começa a enxergar contradições, ele começa a enxergar ambiguidades, ele começa a enxergar controvérsias na Bíblia, lá do Velho Testamento com o Novo Testamento, profecias que se cumpriram e não se cumpriram, quem é ministro, quem não é, esse tipo de coisa, quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo, vai ser todo mundo salvo. E aí existem vários tipos de controvérsias que essas pessoas conseguem achar pelo simples fato de que elas não estudam a palavra segundo o Espírito Santo de Deus, né? Elas não pedem discernimento do Espírito Santo para fazerem o estudo correto da palavra. E aí aparece esse tipo de aberração, né? E ele diz aqui, controvérsias e contendas acerca de palavras, né? Ou seja, o que Paulo está falando aqui, irmãos? O falso profeta, ele não pegou o texto completo, ele não fez uma exegese, ele não estudou o contexto em que foi aplicado aquilo. Ele pegou uma palavra ali separada, né? É bem capcioso mesmo. Ele pega uma palavra ali separada ou um pequeno trecho ali daquele texto, né? E em cima daquilo ele levanta uma polêmica, né? Ele não se preocupou em estudar o texto. A intenção dele é exatamente levantar essa polêmica e causar divisão, causar dissensão, trazer pessoas para o lado dele, trazer pessoas para essa doutrina, essa falsa doutrina que ele está pregando, né? E aí o próprio Paulo vai falar aqui, essas contendas acerca de palavras resultam em invejas, né? Brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida, né? Por quê? Por que ele diz isso? Porque alguém que conhece verdadeiramente a palavra, se deparando com alguém que prega dessa forma, a pessoa logo vai saber, olha, isso não condiz com a verdade da palavra, né? O que você está pregando é um erro teológico, é um equívoco teológico, né? É algo que não é real. E aí, diante disso, resta combater, né, a falsa prática, a falsa doutrina. Porém, aqueles que têm a sua mente cauterizada, assim como o falso profeta, entram na discussão, né? A pessoa diz, olha, mas eu acho que é assim, não é assim, não é dessa forma. Veja, se a pessoa é falsa profeta, resta-me combater essa falsa doutrina, né? Com a verdade.
E não entrar no jogo de acusações, de difamações. Ah, porque você é um falso profeta, porque você veio não sei da onde. Não é assim. Não é dessa forma que Paulo nos ensina aqui. O combate da falsa profecia, da falsa palavra, da falsa doutrina, né? Esse combate precisa ser feito com base na palavra. Eu só consigo combater a falsa doutrina se eu conhecer a verdadeira doutrina. Se eu não conheço a verdadeira doutrina e quero combater a falsa doutrina, eu acabo caindo do jogo do falso doutrinador, do falso mestre. E aí o que acontece? Eu acabo me equiparando a essa pessoa, né? Eu me torno ali o equivalente àquela pessoa. Porque isso gera um resultado que é exatamente contrário àquilo que se espera de alguém que entenda, né, que estude a palavra, ok? Então, o combate do falso mestre, ele não é feito com briga, ele não é feito com dissensão, ele não é feito com difamação. Ele é feito com a própria palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus. Seguindo aqui, né? Versículo 30. Atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade. Né? São privados da verdade. E aí existem dois tipos de privação, irmãos. Né? Existe uma privação que é uma privação própria, quando você abre mão, né, de estudar a palavra de Deus. Então você decide que não vai mais buscar a orientação do Espírito Santo e começa a interpretar a Bíblia da sua forma. Isso é uma privação própria, né? Você, de fato, decide que não vai mais estudar segundo o Espírito Santo e aí você começa a ter a sua própria interpretação. Né? Uma segunda privação seria uma privação, vamos dizer assim, imprópria, né? É quando aquele líder, aquele mestre, ele se furta ao dever de ensinar a palavra. Né? E é claro, nós como pessoas, nós como servos de Cristo, nós como cristãos, temos o dever pessoal de buscarmos a entender a palavra de Deus, independente daquele que é o nosso líder, o nosso mestre, né? O nosso pastor. Independente disso, eu pessoalmente preciso entender a palavra de Deus, né? Eu preciso buscar conhecimento da parte de Deus. E aí isso vem com discernimento do Espírito Santo e leitura da palavra, né? Então existem esses dois tipos principais. Né? Quando eu me furto essa função que é minha, né? Uma função que é de fato minha, que é de ler e buscar entendimento do Espírito Santo. E existe uma outra ocasião em que o mestre, o líder, o pastor, ele não ensina de fato a palavra, né? Das duas formas, eu estou sendo privado, né? De receber a sã doutrina. E aí, quando eu sou privado de receber a sã doutrina, eu fico aqui equiparado com o falso mestre, o falso profeta, quando se trata de combate, né, da falsa doutrina, né? Porque eu não tenho entendimento real da sã doutrina. E aí ele continua aqui no versículo 5, lá no finalzinho, dizendo: os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. E aí esse lucro que ele está falando é vantagem mesmo, é vantagem material, né? Então aqui ele fecha ainda mais, né, esse entendimento de falso profeta, esse entendimento de falso doutrinador, esse entendimento de falso mestre. Esse falso mestre aqui que Paulo tá falando, né, ele faz tudo isso, né, ele faz todas essas coisas porque ele entende que a piedade é uma fonte de lucro, né? Uma fonte de lucro pessoal. Né? Ele vê na fé das pessoas, na devoção das pessoas, na manipulação do estilo de vida das pessoas, uma possibilidade de obter uma vantagem, de obter um lucro que é indevido, né? Um lucro que ele não deveria obter.
mas ele obtém porque ele manipula as pessoas, né? Então, ele utiliza dos textos, ele utiliza da palavra para levantar polêmicas, para defender o seu ponto de vista, para trazer para si aquelas pessoas que também estão cegas, né? Não conseguem entender a palavra de Deus, e isso tudo ele faz com a intenção de obter lucro, de obter uma vantagem, de obter um enriquecimento, né? Que não é devido, que ele não trabalhou para ter, né? E aí entra exatamente no que é o alvo, basicamente, aqui do nosso estudo que Paulo traz, né? Aqui para a igreja de Éfeso e para Timóteo, né? Ele continua aqui no versículo 6, olha só que interessante, ele vai continuar falando. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, né? A piedade com contentamento, ou seja, a devoção, o estilo de vida que eu passo a ter diante de Deus, diante de Cristo, a partir daquele momento, com contentamento, sim, é fonte de lucro. Mas a gente vai ver que ele continua aqui dizendo, é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para esse mundo e dele nada podemos levar. Isso é fato. Eu cheguei aqui sem nada, eu cheguei nu e eu vou voltar, né, para o pó dessa terra sem nada. Até a roupa que porventura eu vá vestido vai ser consumida pela terra. Então eu não vou levar nada daqui. E o que Paulo está falando aqui, olha, você precisa ser grato por aquilo que você tem, né? Você precisa ser grato por aquilo que você tem. E aí é que está o segredo desse novo estilo de vida em piedade. É porque você entende que tudo aquilo que o Senhor possa dar a você, possa conceder a você, vai muito além daquilo que você merecia. Nada do que eu tenho hoje, nada do que eu possa ter amanhã, vem puramente do meu esforço, mas vem porque Deus é bom, né? Eu não merecia, mas Deus me concedeu essa graça. E aí sim existe lucro nessa vida piedosa, nesse estilo de vida piedoso, né? Do ponto de vista em que eu entendo que de fato eu não tenho nada, passo a ter de acordo com a vontade de Deus. Se Ele não me der nada, amigo, eu cheguei aqui sem nada, volto sem nada. Mas se Deus me conceder alguma graça, alguma coisa, glória a Deus por isso. Mas é tudo dele. Nada vem de mim. Nada vem de mim. Ok? E aí, lá no versículo, ainda no versículo 8, ele diz assim: por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos, né? A gente vai entrar agora num ponto bem interessante, que exatamente seria a cobiça, vamos dizer assim, né? A cobiça e o amor pelo dinheiro, né? E aí Paulo está falando que é exatamente o contrário. A vida cristã e a sã doutrina nos ensina a viver de uma forma totalmente diferente disso, né? A sã doutrina nos ensina a sermos gratos e a vivermos gratos por aquilo que nós já temos. A falsa doutrina nos ensina que nós devemos procurar sempre mais, porque sempre que eu procuro mais, sempre que eu quero mais, sempre que eu busco mais, eu vou procurar formas de conseguir mais rápido, de conseguir uma vantagem maior em pouco tempo. E aí o falso doutrinador, o falso mestre, ele tem, né, milagrosamente todas essas chaves, essas portas, né, essas possibilidades de que você consiga mais em pouco tempo, de que você consiga mais fazendo menos, de que você consiga algo que você não teria, né, de uma outra forma, apenas com um gesto, né? E normalmente aí esse gesto vai envolver um gesto seu, né? Para com a pessoa lá que tá garantindo isso para você,
e ela fala que aquilo é para Deus, né? Por exemplo, olha, você vai conseguir isso se você retirar uma oferta de tantos, ou se você trouxer aqui o seu carro, né, ou a chave da sua casa, eu dou a certeza de que você vai conseguir isso e tal. E aí você cai nessa besteira, né? Você cai nessa besteira aí. É quase que um estelionato religioso, né? Esse tipo de coisa. Mas você cai nessa besteira exatamente porque você está aqui dentro do versículo 9. Olha, tá fora do versículo 8, né? E está dentro do versículo 9. O versículo 9 diz assim: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, né? Que é exatamente o que os falsos mestres montam. Eles montam armadilhas para pegarem aqueles que querem enriquecer, né? De forma mais rápida, mas ainda assim achando que estão respaldados pelo Senhor, por Deus, né? Caem em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Provavelmente você deve ter aí um exemplo, talvez familiar, eu espero que não, mas provavelmente sim, de alguém que por ganância mesmo, né? Por desejo, por amor ao dinheiro, né? Por querer um enriquecimento e por não viver uma vida piedosa e grata por aquilo que Deus já lhe concedeu, acabou entrando em dívidas, acabou cometendo erros que não cometeria se vivesse uma vida piedosa, né? Se vivesse uma vida grata ao Senhor por aquilo que Ele já deu, né? E aí acaba se tornando um círculo vicioso, porque você busca uma vantagem, né? Sei lá, vai a uma determinada igreja lá e o líder daquela igreja diz que se você trouxer um valor X, né? O seu pedido será realizado, né? Deus passa a ser um gênio da lâmpada, né? Essa pessoa age em nome de Deus e Deus está dizendo que se for assim vai acontecer. E aí você, para fazer a vontade daquele falso líder ali, a vontade daquele falso mestre, você vai e saca da sua conta lá R$500, vamos dizer assim, vamos dizer que a oferta seria 1.000, né? Você vai e saca R$500, só tem R$500. Mas aí, como a oferta tem que ser de 1.000, você vai e pega 500 do cheque especial, né? E aí vai lá e deposita de oferta. Meu amigo, você acabou de fazer a maior besteira da sua vida. Quem já pegou cheque especial sabe a bola de neve que vai virar isso, né? E aí, por compaixão, talvez Deus acabe trazendo aquela bênção sobre a sua vida, né? Mas entenda, o Senhor nos ensina, o Senhor Jesus Cristo nos ensina a orarmos de forma efetiva, né? E orar de forma efetiva é concordar com aquilo que Deus quer para a nossa vida, entender aquilo que Deus quer para a nossa vida. Eu não posso simplesmente chegar assim, Deus, eu quero isso, joga lá nos peitos de Deus, né? É isso que eu preciso, né? Eu preciso de um carro para amanhã, tá aqui R$1.000 e amanhã eu quero o carro na minha casa, né? Eu preciso conhecer a vontade de Deus anteriormente, né? Eu preciso buscar dele o que Ele quer de mim, exatamente para que eu possa balizar as minhas ações, né? Para saber como é que eu vou agir. Talvez na minha mente eu precise de um bem, né? Usando o carro aqui como exemplo. Eu preciso de um carro para me locomover, mas o Senhor está dizendo ao meu coração, amigo, não é a hora ainda. Não é a hora. Se você tomar essa atitude, você vai se endividar, você vai ter outras consequências para a sua vida que não é o momento, né? Talvez um pouco mais lá para frente o Senhor conceda até de uma forma mais milagrosa esse bem tão sonhado, né? E eu estou usando aqui os bens patrimoniais porque eles são mais palpáveis, né, para a gente. Mas aí eu, por não entender aquilo que o Senhor quer, por não buscar discernimento na sua palavra, por não orar ao Senhor, por não ouvir o Espírito Santo, eu procuro um líder que é um falso mestre
que tem uma armadilha lá preparada para mim, né? E eu acabo caindo nessa armadilha. E aí vem consequências dessa minha atitude, que são consequências naturais, né? Se eu pego um empréstimo para fazer tal coisa, eu não tenho condição de pagar, existem juros, existem execuções judiciais, né, que podem acontecer contra mim, contra os bens que eu já tenho. E o Senhor, na verdade, não planejou aquilo para mim. Tudo isso foi feito por mim mesmo, cego pela minha ganância, né? Pelo meu desejo de enriquecer, como o versículo 9 fala aqui. Então, amados, a gente precisa ter muito cuidado quando se trata de bens, quando se trata de dinheiro, quando se trata de qualquer outra coisa que mexa com o nosso coração. Poderia ser um sentimento, né? Poderia ser uma vontade aí de casar, de constituir uma família. Tudo aquilo que não é feito com contentamento, né? Tudo aquilo que não é feito debaixo da vontade do Senhor, com discernimento do Espírito Santo, com o direcionamento da palavra de Deus, tem uma grande chance de dar errado. E aí lá no final das contas a gente vai querer colocar a culpa em Deus, né? Poxa, Deus, mas eu não fui na igreja, eu não busquei aquele líder lá da moda que estava acontecendo tudo, ele dizia e as coisas aconteciam. E aí não aconteceu, agora eu estou com essa dívida, ou eu casei com uma pessoa e a pessoa, né, não é assim, é assado, não está dando certo. E, né, amigo, é correr atrás agora e pedir perdão, porque as atitudes que você tomou, né, exatamente se encaixam nas atitudes negativas que Paulo fala aqui. Veja que Paulo está chamando a atenção da igreja para esses falsos profetas mais fortes, esses falsos mestres mais robustos aí, mas ele também está chamando a atenção daqueles que podem se encaixar nesse caso das pessoas que têm a mente cauterizada também, que não tem tanto conhecimento da palavra. Preste atenção, porque pode acontecer com você, né? E se vocês prestarem atenção, irmãos, eu sei que, graças a Deus, nós não temos esse problema lá na igreja, né? Tivemos aí alguns líderes na igreja, mas todos eles não eram apegados ao dinheiro, eram pessoas que tinham e têm compromisso com a palavra de Deus, né? Que amam a palavra, e tem sido bênção para a nossa igreja, né? Mas se você prestar bastante atenção nessas pessoas que preparam armadilhas, né, que são falsos mestres e que usam dessas artimanhas exatamente para obterem vantagens, obterem lucro, né? Eles apelam bastante para a questão da luxúria do nosso coração mesmo, para aquilo que de fato a gente quer, né? Para as nossas esperanças, né? Para os nossos desejos. Há um apelo muito grande para isso. Mas não existe um apelo para o amor à palavra de Deus. Isso eu vou garantir a você, né? Se você for até uma igreja como essa, e não é muito difícil de achar, você vai ver que a pregação, a música, tudo isso cria ali, gera uma atmosfera, né? Para que você sinta que naquele lugar os desejos do seu coração, as luxúrias, né, que você rega ali na sua alma, elas vão acontecer, né, elas vão se concretizar, porque aquela é a vontade legítima de Deus. A vontade legítima de Deus é fazer o desejo do seu coração. E não é isso que a palavra nos ensina. A palavra nos ensina que Deus faz aquilo que Ele quer, porque Ele é Deus. Ele é Deus. A partir do momento que Deus passa a fazer o desejo do nosso coração, Ele deixa de ser Deus e vira o gênio da lâmpada do Aladim, né? Então não é assim, né? Deus faz aquilo que Ele quer, quando Ele quer, da forma que Ele quer, e talvez Ele leve até em consideração a minha oração. Mas tudo o que Ele vai me conceder, tudo aquilo que Ele vai fazer ali na minha vida, culmina na vontade dEle. Nada foge da vontade dEle. Se aquilo que acontece é da vontade de Deus, né?
Porque se aquilo que acontece é da minha vontade, então não há ali uma responsabilidade, né, da parte de Deus, né? Ele não subsidia as minhas atitudes, as minhas ações, né? Ele não corrobora com as minhas atitudes, com as minhas ações, porque eu estou agindo fora da vontade dele, fora daquilo que ele planejou para mim. Por isso é tão importante eu saber o que Deus quer de mim, né? O que ele espera de mim. Então, todas essas razões erradas, né? Todas essas motivações erradas fazem com que eu me iguale ali, né? Com o falso doutrinador, com o falso mestre. Não do ponto de vista de que eu estou propagando a falsa doutrina, mas do ponto de vista que eu tinha tudo para viver uma vida devota, tinha tudo para viver segundo os conselhos de Cristo, mas eu decido não seguir por dar lugar ao desejo do meu coração, né? Então, por fim, ele diz assim, versículo 10: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se tornaram com muitos, e se atormentaram, aliás, desculpem, e se atormentaram com muitos sofrimentos. Veja, o versículo 10 diz assim, lá no início, pois o amor ao dinheiro, né? Paulo não está dizendo que o dinheiro é ruim, que o dinheiro não serve para nada, que você não deve, né, trabalhar para ganhar o seu dinheiro. Não, ele não está falando isso. Ele está falando que o amor, o apego profundo ao dinheiro é muito ruim, né? É muito ruim. E ele diz que é a raiz de todos os males. Cara, o amor ao dinheiro, né, é algo que traz a você uma sensação de poder, né? Quanto mais você tem, a sensação de que mais poder você tem, que mais você pode fazer. Então, de fato, ele dá uma sensação muito boa para aqueles que têm dinheiro, aqueles que possuem esse poder, né? Mas ele é um poder falho, ele é um poder que não traz, né, coisas boas. Quando você trabalha justamente e ganha lá o seu dinheiro, você busca a melhoria, por exemplo, do seu padrão de vida, perfeito, está tudo correto, né? Sendo feito diante da vontade de Deus, com base naquilo que Ele espera de você, com base naquilo que Ele pede de você, perfeito, é consentimento do Senhor, aquele dinheiro vai lhe abençoar, vai suprir as suas necessidades, você vai ser abençoado. O importante é que sempre que você o receber, você seja grato por aquilo que o Senhor concedeu a você. O problema está em que quando você não tem um contentamento, né? Você não se contenta de forma nenhuma. Né? Você era, sei lá, um empregado privado, ganhava um salário mínimo, e aí você decidiu se tornar um empresário, e aí ali a sua empresa já tem, sei lá, 100 funcionários, você ganha muito bem, tudo muito abençoado pelo Senhor. E aí você vê ali a possibilidade de ganhar mais sonegando impostos, né? E aí você passa a sonegar o imposto e ganha muito mais, com aquilo você fica muito mais rico, sente-se muito mais poderoso. Mas aí um determinado dia, né, a justiça tributária vai lá e condena você e tal. E aí você perde todos os seus bens. Mas Senhor, por que isso aconteceu comigo? Aconteceu porque você não se contentou, né, com aquilo que o Senhor tinha dado a você, com aquilo que o Senhor tinha preparado para você. Você buscou gananciosamente mais. Você buscou gananciosamente além daquilo que estava preparado para você, né? Alguns dizem que ser ambicioso é bom, né? De fato, um pouco de ambição é bom, né? Se você não tem nenhuma ambição, né? Se você não tem nenhum desejo no seu coração, amigo, é complicado. O importante é que o desejo do seu coração, ele esteja juntinho ali com o desejo do coração do Senhor. Que aí
no tempo de Deus as coisas vão acontecer, vai dar tudo certo. Mas aí quando você demasiadamente é ambicioso, né, as coisas tendem a dar errado, porque você usa dos meios necessários ali para conseguir algo que não estava preparado para você, né? E aí ele fala aqui que de fato o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Porque sempre que você tem, você quer mais, e você vai usar de toda e qualquer forma para conseguir mais, né? Seja recorrendo lá ao falso líder, ao falso mestre, seja sonegando, cometendo um crime, fazendo o que quer que seja. Mas aqueles que amam o dinheiro, eles acabam, como o próprio Paulo fala aqui, se atormentando com muitos sofrimentos. Porque as ações que essas pessoas tomam para conseguirem mais, para terem mais, para satisfazerem as suas luxúrias, satisfazerem os seus desejos, acabam gerando resultados que são prejudiciais àquelas pessoas, né? Acabam cavando um buraco em que em determinado ponto é impossível de sair de lá, a não ser com a graça e com a misericórdia do Senhor, né? Então, o que Paulo, resumidamente, irmãos, está falando aqui? Olha, existem, né, existiu naquela época, existem ainda hoje, falsos mestres, né, que se utilizam de falsas doutrinas, por eles ali perpetradas, né, por eles ali fabricadas, exatamente para trazer, né, ou enganar as pessoas que cegamente não conseguem discernir o que é bom e o que é mal, o que é verdadeiro do que é falso, né? E aí a própria palavra fala que ele vai usar de vários artifícios, né? Ele vai pegar ali um texto deslocado da palavra, ele vai fazer com que tudo aquilo que está acontecendo ali durante o culto faça com que você entenda que Deus é o seu gênio da lâmpada, que Ele está ali para atender o seu desejo. Ele vai fazer ali o possível para que você entenda de que aquilo que a palavra fala não é bem assim, não é daquela forma, é da forma como Ele está falando, é da forma como Ele diz, porque Ele tem o conhecimento, né? Ele vai falar que os cristãos de verdade, aqueles que de fato pregam a sã doutrina, na verdade estão errados. A forma como eles interpretam é uma forma radical, é uma forma, né, como eu ouvi nesses dias, no post de uma dita cristã, né, o radicalismo religioso mata, né? E aí ela falou de uma forma genérica, mas aplicado a um caso conhecido. Não é dessa forma, né? A gente precisa conseguir separar as questões, né? Sem entrar em nenhuma polêmica aqui, mas ser rígido, né, religiosamente, ser rígido doutrinariamente não é algo ruim, né? Interpretar a Bíblia segundo o Espírito Santo, interpretar a Bíblia da forma correta é um dever nosso, é uma obrigação do cristão, né? Entender a Bíblia ou dar vazão a múltiplas interpretações, aí sim é algo ruim, né? Relativizar a Bíblia, né? Se aplica nesse caso, mas não se aplica a esse, porque não é bem assim, né? Não é o mesmo contexto. A gente está vendo, irmãos, aqui algo que foi escrito há 2000 anos atrás e se aplica hoje ainda da mesma forma. É a mesma coisa de 2000 anos atrás, é a mesma coisa hoje, porque a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz. Então não há uma segunda interpretação, não há uma interpretação, existe a interpretação do Espírito Santo e é ela que eu tenho que buscar, exatamente para resguardar a minha vida de falsos mestres. Porque no momento em que eu abro mão desse dever de interpretar a Bíblia assim como o Espírito Santo me pede, né? Como o Espírito Santo faz com que eu entenda,
eu passo a me comparar a esses falsos mestres, que torcem a Bíblia, torcem a palavra de Deus em busca de vantagens, né? Em busca de vantagens. Eu entendo a Bíblia dessa forma porque eu quero ser atendido dessa forma. Se não for dessa forma, então não vale, não é isso que a Bíblia está dizendo, né? A Bíblia só fala desse jeito porque ela ela é verdadeira, né? Porque ela atende ao meu desejo, ela atende à minha cobiça. Se ela não atende à minha cobiça, opa, isso não é a verdade, isso não é a palavra, não é assim que Deus está falando. E na verdade não existe uma interpretação dúbia, não existe uma interpretação ampla. Existe a verdadeira interpretação, né? E a falsa interpretação. Tudo aquilo que foge daquilo que o Espírito Santo nos diz é uma falsa interpretação da palavra e eu preciso estar atento a isso, para que eu não caia numa falsa interpretação e para que eu mesmo não caia, né, no desejo de interpretar falsamente aquilo que a palavra fala em benefício próprio. Então, finalizando aqui, a gente precisa tomar muito cuidado como igreja nesses dois aspectos. Primeiro é de combatermos os falsos mestres com a sã doutrina, né, da forma correta. E segundo é para que eu não me equipare a um falso mestre, me furtando o dever, né, de entender, de buscar entendimento de Deus da sua palavra, né? Torcendo a palavra do jeito que eu quero em benefício próprio, né? Então, eu espero que os irmãos tenham entendido esse pequeno trecho da palavra, né? Eu tenho certeza que o Senhor está pronto a nos abençoar, né? Das mais variadas formas possíveis, seja patrimonial, seja sentimental. O Senhor tem o melhor para nós, né? Mas nós precisamos entender que a vontade de Deus nem sempre é a nossa vontade. Nem sempre aquilo que está preparado para nós, como filhos, como servos, é aquilo que nós queremos que esteja preparado para nós. E aí, se nós buscamos de forma ambiciosa, de forma desenfreada, né, o nosso desejo, nós acabamos caindo aqui nesse erro mortal, né, que Paulo está falando aqui. Ok? Nós acabamos torcendo a palavra, nós acabamos blindando os nossos olhos, nós acabamos fechando os nossos ouvidos para o Espírito Santo de Deus e ouvindo o nosso coração, ouvindo aquilo que nós queremos ouvir, ouvindo aquilo que nós achamos que é o correto, mas não é o correto. E aí fica essa palavra de alerta para nós como filhos de Deus, para nós como cristãos, e que nós não venhamos nunca cair nessas armadilhas, né? As armadilhas são muitas, elas enchem os nossos olhos. As vantagens de ser filho de Deus, né, em algumas igrejas aí bate o inacreditável, né? Bate o inacreditável. A ponto de algumas terem até catálogo para casamento. Ser filho de Deus é bom demais, né? Eu posso escolher com quem eu quero casar, né? Olhar o catálogo, vejo quem é mais bonito, quem tem mais dinheiro, aí escolho essa daqui e tal. Não é dessa forma. Então eu espero que vocês tenham entendido esse pequeno trecho aqui. Mais uma vez Paulo está nos chamando a atenção com relação aos falsos profetas, e não só aos falsos profetas, mas também às nossas ações, às nossas atitudes como filhos, servos de Deus. Eu gostaria de mais uma vez orar com você, encerrando esse momento, né? E aí na próxima semana a gente retorna completando aqui mais um trecho do capítulo 6 de 1 Timóteo, ok? Incline a sua cabeça, vamos agradecer ao Senhor. Deus, nós te agradecemos por esse rico momento diante da Tua presença, em que nós ouvimos e estudamos a Tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos porque Tu és bom e o Teu Espírito Santo, Pai, nos dá discernimento da Tua palavra. Nos faz compreender corretamente a Tua palavra. E nós te agradecemos profundamente por isso, Senhor. Porque sem o Teu Espírito Santo, nós certamente teríamos uma interpretação errada, uma interpretação equivocada daquilo que a Tua palavra diz, Pai.
Deus, nós queremos pedir que o Senhor possa aplicar essa palavra ao nosso coração e que dessa palavra frutos sejam gerados, Pai. Frutos sejam gerados, atitudes sejam geradas, né? Ações sejam geradas e que de fato as pessoas possam ver que nós vivemos uma vida piedosa, uma vida grata, uma vida devota ao Senhor. Agradecido por aquilo que nós temos, por aquilo que o Senhor, porventura, possa nos conceder, Pai. Nós somos gratos porque Tu és bom. Tu és um Deus gracioso, misericordioso e, acima de tudo, nós queremos viver a nossa vida, Pai, diante de Ti, sendo gratos e seguindo a Tua vontade, Senhor. Seguindo a Tua vontade. Seguindo aquilo que o Senhor preparou para nós. Pai, nesse momento eu quero encerrar essa oração agradecendo por todos aqueles que ouviram a Tua palavra, que entenderam a Tua palavra e que passarão a praticá-la se ainda não a praticam, Deus. Eu oro por todos esses que ouviram e que ainda ouvirão a Tua palavra e pelos quais o Senhor vai tocar, vai converter, vai mudar o caminho e trazer de novo ao centro da Tua vontade, Pai. Nesse momento é isso que eu te peço, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. E aí você, na sua casa, medite ainda mais nessa palavra, né? Ouça ainda mais a voz de Deus. Eu tenho certeza que Ele vai falar ainda mais ao seu coração através desse trecho lá de 1 Timóteo, do capítulo 6, do versículo 3 ao 10. Pare, releia, medite, pense mais um pouco. Qualquer dúvida, qualquer observação, vai lá no WhatsApp, vem aqui nos comentários, de vez em quando a gente dá uma olhada. Mas não deixe de buscar a presença de Deus. Amém? Então a gente se vê a próxima semana aqui para mais uma parte do nosso estudo. Até lá!